e será proferida pelo professor doutor Capitão Marighella Guilherme Samuel Góes, que possui o seguinte currículo resumido: pós-doutor em Geopolítica, doutor em Direito pela Universidade da Força Aérea, doutor em Direito Internacional de Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor emérito da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior de Guerra, professor de Direito da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Cândido Mendes, diplomado pelo Grêmio Aeroporte e conferencista do Unipol Center dos Estados Unidos, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeronáuticas da Universidade da Força Aérea, membro do curso de examinadores da Fundação Getúlio Vargas para concursos públicos, líder do grupo de pesquisa de geopolítica do Brasil da Escola Superior de Guerra, cadastrado pelo CNPq. Membro do grupo de análise de estratégia de defesa, segurança, inteligência e relações internacionais do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, USP. Membro do corpo de colaboradores do Centro de Estudos de Política e Estratégia da Escola de Guerra Naval. É autor e coautor de diversos livros, dentre eles A Eficácia dos Direitos Humanos do Século XXI e Direito Constitucional e a Geopolítica da Energia do Século XXI. Senhor palestrante, a audiência composta aproximadamente por 440 discentes, que de modo presencial à distância aguardam com expectativa suas palavras e, a partir do presente momento, estou à sua disposição. Gostaria de iniciar dando boa tarde a todos, a todas. Uma honra muito grande estar aqui mais uma vez. Agradecer o convite, de ter essa oportunidade, trocar reflexões importantes sobre o nosso país. E vamos tratar aqui a questão da geoestratégia geopolítica global. Então, eu queria começar com o nosso objetivo. O objetivo, vamos tentar traçar 4 grandes cenários geopolíticos que podem surgir nesse contexto que nós estamos vivenciando. Nós chamamos de geopolítica da era pós-moderna, né? Que é exatamente a geopolítica que nasce a partir do fim da Guerra Fria e que traz um novo Lichtenhall, como a gente chama, da geopolítica clássica, de Ratzinger, um novo Lichtenhall, quer dizer, o espaço vital. O novo espaço vital, ele muda completamente a sua natureza e a gente está vivenciando com essa geopolítica da pós-modernidade. Vamos tratar 4 grandes cenários e examinar a posição do Brasil nesse cenário geopolítico. Bom, eu queria começar, então, aqui algumas referências, né? Eu queria começar, o professor Jacinto fez referência a isso, a ideia da governança global. A governança global é entendida aqui como aquele complexo sistema que envolve organizações multinacionais, né, ONU, OTAN, FMI, Banco Mundial, tudo isso são elementos, são estruturas da governança global. E a nossa tese aqui na nossa escola é que há uma relação direta entre a geopolítica, a formação desses sistemas e a ideia de núcleos estratégicos. Eu acho que aqui também é um grande diferencial dos nossos estudos, pensar a grande estratégia do país, pensar o poder perceptivo do país, a partir do que nós chamamos aqui de núcleos estratégicos, que nada mais são do que a sinergia das triplas. São as empresas, as universidades, o centro de pesquisa e o próprio governo, como órgão fomentador, como órgão regulador. Então, a gente pensar uma grande estratégia a partir desses elementos faz uma diferença muito grande. Porque a gente consegue, como a gente vai tentar mostrar, a gente consegue perceber o poder do Estado, né, a partir dos seus núcleos estratégicos. Eu perguntaria para todos, né, onde é que a gente vê o poder da China hoje? O que acha? Onde é que está o poder da China, o geopolítico da China? Os seus núcleos estratégicos.
O poder da China está na BYD, na Huawei, está nessa ideia de lucros estratégicos. Olha que se esteve o poder dos Estados Unidos. Os seus lucros estratégicos, das suas empresas multinacionais. Então, isso faz uma diferença muito grande, economicamente falando, no estudo da geopolítica, da grande estratégia do país e dos seus lucros estratégicos. Né? E aí a gente tem que voltar lá para a Westfália, e rapidamente, a gente não tem tempo, mas por que a gente tem que ter a Westfália? Para a gente entender que ali em Westfália está nascendo o Estado Nacional propriamente dito. Antes de Westfália, não há Estado Nacional. Não existe a França, não existe, né, o Reino Unido, não existe o Sacrosanto Império Romano. Então, Westfália, ele é o início do sistema de governança global eurocêntrico. Ou seja, um sistema que é controlado pelas potências, né, europeias. E esse sistema ele vai até 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Então, esses elementos são importantes para a gente tentar sistematizar, né, a nossa análise a partir desses conceitos que nós estamos tentando trazer para a reflexão de todos, né? Debater um pouco mais de intensidade e de cientificidade também. Então, esse mundo eurocêntrico que se caracteriza, né, pela a governança global, ela tem algumas características que são interessantíssimas sob a ótica da geopolítica. Se a gente olhar o sistema de governança global, a gente vai perceber que ele nasce a partir do equilíbrio de forças. O axioma da governança global eurocêntrica é muito simples. A hora que a gente tivesse, naquele contexto, uma potência eurasiana dominando a Europa, ela dominaria o mundo. E naquele contexto. E observe que Westfália nada mais é do que equilíbrio, balança de poder. Questões de conflito das guerras religiosas. As guerras religiosas. E a gente vai perceber durante todo esse período, são 297 anos aqui, do mundo eurocêntrico, um paradigma, né? Um paradigma de governança global que vai de 1648 até 1945, são 297 anos, e é impressionante como esse sistema ele tem um arquétipo muito claro, que é equilíbrio, Westfália, e aí aquela ideia de uma potência eurasiana conquistar a Europa. E aí vem uma potência tentando ganhar essa hegemonia na Europa. E aí começam as guerras napoleônicas, simples assim. Napoleão quer quebrar o equilíbrio de Westfália. Ele quebra o equilíbrio de Westfália. E cria uma guerra momentosa. Derrota de Napoleão, novo equilíbrio do sistema eurocêntrico. É impressionante. Congresso de Viena, 1815. Nós estamos falando, simplesmente, senhoras e senhores, dos eventos mais importantes do direito internacional público, da ciência política, da teoria do Estado. Nós estamos falando de Westfália, estamos falando de guerra napoleônica, estamos falando de Congresso de Viena, 1815. Reunificação da Alemanha, Bismarck, Carta de Guilherme II, uma nova tentativa do axioma europeu. Primeira Guerra Mundial. Observe o paradigma do mundo eurocêntrico. Primeira Guerra Mundial. Derrota da Alemanha do Kaiser. Novo equilíbrio. Tratado de Versalhes. Observe, insisto, os eventos mais fundamentais da história da humanidade. Tratado de Versalhes. Novo equilíbrio. A Alemanha de Hitler, né? Nazismo de Hitler, fascismo de Mussolini, nova tentativa de quebra de equilíbrio. Nova derrota, só que agora o mundo não é mais eurocêntrico. Agora o mundo passa a ser dominado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam a ser o grande centro do sistema de governança global. Eles passam a criar as estruturas de governança global. Então, senhoras e senhores, vejam a importância dessa sistematização, né, que estamos tentando fazer, que a nossa escola faz,
que esse encontro epistêmico, esse encontro científico entre geopolítica global, entender, que a gente vai tentar discutir aqui, a geopolítica, o sistema de governança global e seus núcleos estratégicos. O seu poder das suas empresas, das suas universidades, do Estado influenciando, do Estado fomentando, do Estado regulando, fazendo marcos regulatórios. Né? Bom, então aqui nós temos, depois acaba o fim da Guerra Fria, vem a ordem pós-moderna. Então, como a gente viu, 297, vejam, 297 um paradigma, a ordem mundial da Guerra Fria são 44 anos, agora vejam a rapidez da pós-modernidade, vejam a rapidez do equilíbrio que eu digo dos pontos de ruptura, né? Da ordem internacional. Observe, crise de 2008, pandemia, guerra da Ucrânia, conflito no Oriente Médio. Vejam a dinâmica como ela se acelera cada vez mais, né? Veja que a pós-modernidade ela se acelera cada vez mais dentro desse contexto dos paradigmas. Então, com isso, a gente vai lá para essa ideia, né, geopolítica mundial, a grande estratégia das potências e os núcleos estratégicos. E aí, a partir do final do mundo eurocêntrico, nós temos a predominância dos Estados Unidos e essa predominância ali até hoje. É isso? É isso que a gente assiste até hoje, essa predominância das estratégias dos Estados Unidos. Eu só queria destacar aqui um ponto, voltando para cá, esse mundo eurocêntrico, e eu faria a seguinte pergunta para todos, né? Observe, o mundo eurocêntrico ele vai de Westfália até 1945. E aí a questão que se impõe é a seguinte: qual era a estratégia dos Estados Unidos nesse contexto? O que acham? Estamos pensando aqui o mundo eurocêntrico, né? Estamos vendo aqui Primeira Guerra Mundial, Guerra Napoleônica, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as potências, pacto de não agressão, equilíbrio, quebra de equilíbrio. E a posição dos Estados Unidos? A estratégia dos Estados Unidos, a grande estratégia, o que acham? A grande estratégia dos Estados Unidos, senhoras e senhores, é o American First. É o América em primeiro lugar, é impressionante. Eu escrevi um artigo em 2002, em que eu já usava essa expressão, que é exatamente o arquétipo de protecionismo e de isolacionismo. Né? Ganhar musculatura geopolítica para fortalecer sua indústria branca, fortalecer sua indústria automobilística. Então, observe que o MAGA do presidente Trump ele não é de 2017. Ele é um arquétipo que foi usado durante todo o mundo eurocêntrico. Né? E com essa imagem nós vamos acompanhar o que surgiu, como a gente consegue entender rapidamente como é que essa produção se deu, né, ao longo dos anos. Né? Bem, então está aqui, vamos avançar. Como nós destacamos. Bom, eu queria definir essa ideia do núcleo. Observe, o que a gente tem por núcleos estratégicos? Os núcleos são todos atores, empresas, estatais ou não, empresas, setores econômicos, comerciais, né, tecnológicos, acadêmicos, que estejam na cadeia de produção. Isso é que é fundamental a gente entender o núcleo. Núcleo estratégico não é qualquer empresa. Núcleo estratégico, o país só tem núcleo estratégico em um determinado setor se ele tiver uma empresa capaz de disputar o mercado mundial ou o próprio mercado. Aí ele vai ser núcleo estratégico. Não é qualquer empresa que vai ser considerada núcleo estratégico. Então, isso vai fazer um diferencial imenso para essa ideia do núcleo estratégico, que é esse tríplice. A gente não pode confundir, principalmente no Brasil, essa ideia de núcleo estratégico com um campeão nacional, que todo mundo conhece muito bem aqui. São as empresas subsidiadas pelo Estado, mas com corrupção sistêmica. Isso é campeão nacional, isso não é núcleo estratégico. Núcleo estratégico é uma empresa, estatal ou não, financiada ou não, na cadeia transnacional de produção com competitividade internacional. Isso é núcleo estratégico. Vejo que faz uma diferença imensa
no teu raciocínio da grande estratégia. O que a grande estratégia de um país deve fazer? Ela deve criar esses núcleos que não existem e fortalecer os que ela tem. É exatamente isso que a China está fazendo, exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo, se fizeram fortalecer suas empresas, as suas multinacionais, as suas universidades, e sempre por trás a ação do Estado, o marco regulatório, o fomento. Então, isso é uma visão muito sofisticada até, porque ela não está na superfície, né? Você não consegue ver isso, né? Você está vendo, mas não está vendo, né? Ou melhor, você está olhando, mas não está vendo. Quando a gente vai para a cientificidade, a gente olha e começa a entender. O poder da China está nos seus núcleos, não existe. O poder da China está na BioID, vindo aqui, disputando o mercado com as companhias americanas. Eu pergunto, nós temos algum núcleo estratégico na minha área como automobilística? Não temos nenhum núcleo estratégico. Nós somos mero mercado consumidor. A gente vai comprar o carro. Ou então alguém vem fazer o carro aqui. Nenhum problema de alguém vir fazer o carro aqui. Se ele vier ter tecnologia, desenvolver, ok, está virando núcleo no país. Ok, seria um problema. Mas eu tenho que ter essa visão, que não é simples, de que núcleo é isso. Núcleo é a capacidade daquele país, daquele setor, qualquer que seja ele. Eu pergunto, nós temos algum núcleo estratégico na área de satélite? Aliás, tínhamos, perdemos. A gente compra o satélite da França, a gente compra o satélite. O núcleo é francês, o núcleo é indiano, o núcleo é americano, o núcleo é russo. Nós não temos esse núcleo. O poder perceptivo do Estado brasileiro não tem isso. Então, essa faz a diferença total aqui da nossa visão, né? Aqui é a sistematização, e aqui mostra isso, ó. Se a gente olhar ali, a contato com a moto é importantíssimo, não estou criticando, às vezes que agrega. Quando eu faço o avião, olha para ele aqui, ó. Estão vendo aqui? Olha o satélite. E eu pergunto, se a gente não pensa a nossa grande estratégia, alguém vai fazer isso por nós. A Embraer, talvez ela não estivesse mais existindo hoje se aquele acordo com a Boeing tivesse sido concretizado, senhoras e senhores. Faça essa reflexão aí. 80 e 20. 80 da Boeing e 20 da Embraer. 5 anos depois, a Boeing poderia comprar os 20% da Embraer. Eu pergunto, teríamos a Embraer hoje? Lentamente ela ia ser desconstruída. Lentamente ela ia ser desconstruída. Então é fundamental essa perspectiva da grande estratégia brasileira, né? Bom, e aí mostra aqui mais uma vez, ó, se eu estou no país, ele garante soberania tecnológica. Se eu não tenho, eu sou mero mercado consumidor, eu fico dependente. E eu pergunto também, como reflexão, por que a Índia chegou no Polo Sul da Lua? O que acha? A Índia chegou no Polo Sul da Lua. Para a Índia chegar no Polo Sul da Lua, ela criou todos os seus núcleos estratégicos, que nós não temos. A Índia tem a sua base de lançamento própria. Ela lança o veículo. Ela tem a base, tem capacidade. Não é como a gente faz aqui em Alcântara, com todo respeito, vem alguém aqui, coloca o equipamento, você dá a salvaguarda para ele lança, leva o equipamento, e aí está ali Alcântara. Não é isso. Ela lança. É capacidade de lançar o foguete. A Índia tem. A Índia tem o georreferenciamento, senhoras e senhores. Georreferenciamento. É o satélite, é o GPS indiano próprio. Ela tem um satélite. Um país que estava muito atrás da gente na década de 80 e 90. Muito atrás. Muito atrás do nosso país. A China, então, muito atrás do nosso país nessas áreas todas. Principalmente nas áreas de telecomunicações, né? Bom, isso aqui permite a gente avançar. E aí, eu só preciso saber, nós vamos até que horas? Nós vamos ter que adiantar um pouquinho. O tempo de 15h50, ótimo. Então, me permitam agora trazer de uma forma simples a geopolítica. E aí eu não tenho como falar de geopolítica global sem falar em 3 grandes
teóricos da geopolítica. Mackinder, Spikeman e Mahan. Mackinder vai dizer, teoria do poder terrestre de Mackinder. Vejam bem a teoria, eu vou falar de uma forma simples, né? Mackinder diz, a potência eurasiana, partindo do coração da Terra, para ir à Europa Oriental, depois à Eurásia, a potência eurasiana, ela deve se expandir em 3 grandes linhas de avanço. Ela deve se dirigir por 3 grandes linhas de avanço, para quê? Ela parte do rastro para conquistar a ilha mundial. Veja a ilha mundial aqui, ó. A ilha mundial são os 3 continentes, Europa, África e Ásia. Então, a potência eurasiana, a partir do coração da Terra, ela vai conquistar a ilha mundial, os 3 continentes. Massas terrestres euroafricanas e eurasiáticas. É uma massa terrestre mesmo aqui, ó. A teoria do poder terrestre. A hora que a potência eurasiana conquistar o coração da Terra e a ilha mundial, ela vai ganhar musculatura geopolítica para enfrentar as potências marítimas do crescente superior. O crescente superior aqui. Ou isso lá, exterior. E aí, o que a potência eurasiana faz? Ela tem 3 grandes linhas de avanço. Ela tem linha de avanço para a Europa, o Oriente Médio, para a Ásia Central, para o Sudeste Asiático. Uma potência eurasiana se expandindo para essas 3 direções, ela vai conquistar a ilha mundial, conquistando a ilha mundial, ela conquista o mundo. Aí alguém pode estar se perguntando, mas por que o professor está falando isso? Isso é lá da década de 1940. Para que eu vou estudar Mackinder? Vamos tentar mostrar aqui, vamos pegar a rota da seda chinesa. A rota da seda chinesa é totalmente maquinderiana aqui. Partiu da China, chegou na Europa, foi para a África, foi para o Sudeste Asiático. Você olha para a rota da seda, em termos de mercado, você vê a ilha mundial conquistada pelo chinês. A ilha mundial conquistada pelo poder geopolítico chinês. É impressionante. Do outro lado, nós temos a teoria das fibras. A teoria das fibras de Nicholas Spikeman. O que Spikeman vai dizer? Aqui está o coração da Terra, né? Que é a zona pivô. Quem conquista o rastro, conquista a ilha mundial, que são os 3 continentes. Quem conquista a ilha mundial, domina o mundo. Isso é Mackinder. O Spikeman vai dizer, é a matriz antítese. Ele vai dizer, quem controla o Rio Lander são as bordas do coração da Terra. Essa área aqui. Quem domina o Rio Lander domina a Eurásia. Quem controla a Eurásia domina o mundo. Olhando para essa figura aqui, eu pergunto, faz sentido, Spikeman? O que ele está dizendo? Observe o que ele está dizendo. Quem domina o Rio Lander são as bordas aqui do coração da Terra. Domina a Eurásia. Quem controla a Eurásia domina o mundo. Faz sentido isso? Isso não faz sentido nenhum se você não tiver a visão do Spikeman. E o Spikeman era inspirado na teoria do poder marítimo de Mahan. É a potência marítima. Então, a potência marítima, não basta a potência marítima controlar os oceanos. A segurança e o poder da potência marítima, além de controlar os oceanos, que é o mais importante para Mahan, a potência marítima tem que vir aqui para as massas eurasianas, ó, e conquistar os Rio Lander, dominar o Rio Lander. Para quê? Para que ele tem que dominar o Rio Lander? Para conter a potência eurasiana no coração da Terra. Então, observe que essas teorias geopolíticas de 1940 e 1903, elas estão em vigor até hoje. O Rio Lander, senhoras e senhores,
O Rio Leste simplesmente é a região em que a potência marítima vai enfrentar a potência eurasiana. O Rio Leste sempre representou o conflito entre as potências terrestres eurasianas e as potências marítimas. A Ucrânia é Rio Leste. Simples assim. O Mar do Sul da China é Rio Leste. Simples assim. Taiwan é Rio Leste. Simples assim. Irã e Iraque é Rio Leste. Simples assim. Observe que a tensão geopolítica, e até hoje ela está se dando no Rio Leste. Até hoje ela está se dando no Rio Leste. Ucrânia, não é isso? Taiwan. É impressionante. É impressionante. E essas são teorias de 1943, começou em 1903. Só que o Levi Berral é outro. O espaço é outro, não é mais território. Né? Bom, por isso a gente avança, ó, não basta ter o controle dos oceanos, a potência marítima ela tem que controlar o Rio Leste. E só voltando para aqui, ó, só voltando para essa imagem aqui, na Guerra Fria. Aqui é a União Soviética. Guerra Fria, a União Soviética tinha essa expansão. Qual era a estratégia dos Estados Unidos, pessoal? Era a estratégia do George Kennan, estratégia da contenção, inspirada em Spiderman. Para conter a expansão da União Soviética para a Europa, os Estados Unidos criaram, sabe o quê? A OTAN. Simples assim. A OTAN é uma construção spidermaniana. A OTAN é um arquétipo de contenção da potência eurasiana no coração da Terra para impedir o controle da Europa. Para impedir a invasão para o Sudeste, para a Ásia Central e para o Oriente Médio, ele criou a Organização do Tratado do Centro. E para impedir a expansão da União Soviética para o Sudeste Asiático, ele criou a Organização do Sudeste Asiático. Então, e hoje, nós vamos ver o que o presidente Obama fez, o que o presidente Clinton fez com relação a essa mesma teoria aqui. Teoria geopolítica, né? Estamos estudando a geopolítica global, né? Bom, então avançamos aqui e vejam as palavras do Spiderman. Spiderman falando: os Estados Unidos já foram à guerra 2 vezes em 30 anos. E a ameaça à nossa segurança sempre foi a possibilidade de que as regiões do Rio Leste fossem dominadas por uma única potência. Então, olha, vejam essa frase. A hora que a China ganhar Taiwan, ela vai se expandir para o resto da ilha mundial. Enquanto os Estados Unidos estiver com Taiwan, ele isola a China no coração da Terra. Ucrânia, mesma coisa. Irã e Iraque, a mesma coisa. Então vejam a teorização, né, desses grandes geopolíticos clássicos, né? Bom, então a gente avança, já vimos aqui os Estados Unidos, né, usando o isolacionismo, o protecionismo, né, proteção, e observe aqui a Guerra Fria. Isso aqui é fundamental também. Na Guerra Fria, a gente não vai entender a globalização em termos geopolíticos, a gente não vai entender globalização em termos de grande estratégia, de governança global, não vai entender. Não vai entender, vai discutir globalização, diversas óticas, mas a essência da globalização, do poder, a gente não vai entender se a gente não voltar para esse arquétipo aqui e perceber o seguinte, sempre aquela relação, me permito, sempre aquela relação geopolítica mundial, grande estratégia e fortalecimento de núcleos estratégicos, empresas, universidades e o próprio governo. Sempre. Quando nós vamos para a Guerra Fria, o que nós nos deparamos na Guerra Fria? Qual era a governança global da Guerra Fria? Nós tínhamos um bloco ocidental, controlado pelos Estados Unidos e seus aliados, principalmente Estados Unidos, principalmente a Europa,
Alemanha, França e Reino Unido e Japão, e do outro, o Pacto de Varsóvia. Então, a gente olha para a Guerra Fria, e não vê, a gente chama isso de iceberg estratégico da Guerra Fria. Iceberg, a maior parte do iceberg está escondido, né? Você só vê a menor parte. Quando a gente olha para a Guerra Fria, você só vê ameaças nucleares, estratégias nucleares, KGB versus CIA, isso tudo a gente vê. O que a gente não vê ali por trás, ó, escondido, que já estava acontecendo, era o sistema de governança global das potências ocidentais, que começou lá em Bretton Woods, em 1944, quando ele criou o FMI, o Banco Mundial, que botou o dólar como referência do sistema financeiro internacional. Ele criou o FMI e o Banco Mundial. O dólar passa a ser o sistema financeiro internacional e coloca em lastro em ouro. Pessoal, nós temos que fazer crítica? Não temos que fazer crítica, nós temos que entender o grau de sofisticação do estrategista americano. Eles estão fazendo certo para eles. Não é isso? Você tem que entender o jogo geopolítico, não tem que criticar, tem que entender. Então, se a gente voltar, Guerra Fria, estamos em plena Guerra Fria ainda. Já tem o FMI, já tem o Banco Mundial, o dólar já é o sistema de referência. Avança na década de 70. Ele cria o G7, um poder formado no G20, eu falei, depois, é o G7. O G7 é a estrutura de poder das potências ocidentais. Elas se reuniam e decidiam o futuro das potências mundiais daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Era o G7. Então, observe, o sistema de governo global é esse. Veja bem a semana, vai para o lado, pessoal. FMI, Banco Mundial, dólar. Aí ele cria o G7, que veio do Clube de Paris, Clube de Roma. São estruturas menores, mas o G7 se consolida como um grande órgão decisor do cenário mundial. Senhoras e senhores, ele cria o jogo geopolítico que nós estamos vivenciando hoje, que é o dólar versus o yuan. Mas ele cria o dele em 1975, o SWIFT. O SWIFT, depois que quem quiser pesquisa no Google, o SWIFT é o sistema interbancário do dólar. Ele criou em 1975. E o jogo geopolítico de hoje é o SWIFT de um lado e o CIPS chinês do outro. O jogo geopolítico de hoje é o SWIFT de 75 e o CIPS criado pelos chineses, do yuan. Então ele cria o G7, ele cria o SWIFT e continua. Vai, OMC. Então isso tudo mostra como é importante a gente está entendendo o fenômeno da geopolítica, né? E do sistema de governança global, como falou o professor Jair, com brilhantismo. Então, e aí vem o ponto central para nós, que é entender a passagem do fim da Guerra Fria, que eram cadeias divididas. E quando eu falo cadeias divididas, senhores, eu estou dizendo o seguinte: a GM não vendia carro na Rússia. O núcleo estratégico GM não vendia carro na Rússia. Ponto. Acordar que a máquina não vendia a máquina dela nos parques soviéticos. Não vendia. Não vendia. Não tinha globalização da economia. Não tinha mercado mundial. Quando acaba a Guerra Fria, o outro lado morreu. Se o outro lado morreu, aquele mercado todo que está lá passa a ser disputado por quem? Por quem? Pelas potências ocidentais, pelos núcleos estratégicos das potências ocidentais. Aí eles vão disputar, a Kodak vai disputar com não sei o quê, a GM vai disputar com a Toyota, o mercado mundial. Isso é a globalização da economia, de forma sofisticada e na estratégia. Globalização da economia é isso. A abertura dos mercados para ser conquistado por quem? Pelos núcleos estratégicos das potências ocidentais. Nós, na escola de EGN, cursando lá no nosso EGN, um colega nosso, em 1992 isso. O colega apareceu com um carro Lada lá. O carro Lada dele era um carro russo. O que era aquilo? Aquilo era um carro russo tentando fazer o quê?
tentando entrar no mercado mundial. Era o carro Lara tentando ir para o mercado mundial disputar. Feneceu pela competitividade, feneceu pela falta de competitividade. Esse é o ponto. É a forma moderna, e aí o ponto principal. A geopolítica agora não é mais aquela geopolítica que a gente viu de Ratzel. Né? Já não é mais aquilo. A geopolítica, senhoras e senhores, é conquista de mercados e mentes. O que interessa é o mercado. O que interessa é abrir mercado para meus núcleos estratégicos. E a influência naquele país, votar de acordo com a sua influência. Então, o novo liberal, ele passa a ser mercados e mentes. A disputa de mercados e mentes. Né? E aí eu mostro essa figura aqui, ó. São as 500 maiores empresas do mundo. Perspectiva. Olha aquilo que a gente comentou. Olha o poder do país pelas suas empresas. Então. Olha que está o poder dos Estados Unidos. O poder dos Estados Unidos está aqui. Nas suas empresas multinacionais controlando os mercados mundiais. Aqui, ó, as empresas europeias. Vejam. Isso é o poder perceptivo. Eu pergunto, que azulzinho é esse aqui, hein, pessoal? Na América do Sul. Que azulzinho é aquele ali? O que acham? Petrobras, Embraer, Vale. São os poucos núcleos estratégicos brasileiros que ainda sobraram. São os poucos núcleos estratégicos que sobraram. É a Vale, a Petrobras, a Embraer, é a FEG, a Vibras balançando, né? Mas é isso. São os núcleos estratégicos brasileiros que se mantiveram por algum motivo. Então, a grande estratégia brasileira, o que é que ela tem que fazer? Eu pergunto, o que é que a estratégia brasileira tem que fazer? Expandir esses núcleos, criar novos núcleos das resiliências que existem, né? Aqui que a gente faz? A gente entrega ou destrói. Então, aqui, ou destrói. Ou política própria. Ou política própria. Eu vou tentar mostrar aqui. Vejam. Nós não entendemos esse contexto sofisticado da Guerra Fria. Nós não entendemos. Vamos voltar para 1980, 1985, início dos anos 90. Nós não entendemos o final da Guerra Fria. Início dos anos 90. O Brasil, o estrategista brasileiro, não entendeu. Ele entendeu que ele tinha núcleos avançadíssimos que deveriam fazer o quê? E disputar o mercado mundial com os outros que... Iam disputar o mercado mundial com os outros. O mercado agora era aberto. Não entendemos isso. O Brasil não entendeu isso. E o que é pior, observe, por que eu digo que ele não entendeu? O que nós fizemos? Nós desconstruímos diversos núcleos que nós tínhamos naquela época. Eu estou falando de 1980 a 1990, senhoras e senhores. Os senhores sabiam que nós tínhamos a terceira maior indústria naval do mundo? Sabiam disso? Terceira maior indústria naval do mundo. Vocês sabiam que o nosso sistema de telecomunicações era o mais sofisticado do mundo? Campinas era um dos centros tecnológicos mais avançados do mundo. Sabiam disso? O que nós fizemos com esse núcleo? Desconstruímos esses núcleos. Aqui, ó, foi embora. 48% dos fertilizantes eram feitos no Brasil. Então, eu privatizei. Fertilizantes no Brasil. Eu privatizei. Quem comprou? Comprou para fechar. Comprou para acabar. Compra, destrói, agora tu importa fertilizante. Para o tempo, geopoliticamente falando. Estratégia, geopolítica e núcleo estratégico. Não é? Aí, distinto. Indústria naval, satélites. A gente estava tentando buscar o satélite de comunicações, senhoras e senhores. Satélite. A Embratel. Nós tínhamos enlaces de micro-ondas, sofisticadíssimos. A tecnologia do cartão lá do orelhão era nossa. O mundo todo.
Hoje em dia, nós não temos lucro de nada. Nem a operadora é lucro brasileiro. Nem a operadora é TIM, é Claro. Nem a operadora é nacional, é lucro brasileiro. É remessa de lucro, remessa de lucro, remessa de lucro. Eu não estou criticando, não, pessoal. Estou mostrando a falta de sofisticação estratégica do nosso país. Seria bom se eu tivesse a Claro brasileira disputando o mercado lá da Espanha. Aí estaria bem. Eu também estou na Inglaterra disputando o mercado lá. Aí estaria ótimo. Se eu tivesse o gradiente que eu tinha, nós tínhamos o celular, gradiente, era um tijolão, o cara entrava no restaurante com aquele tijolão ali. Todo mundo sabe disso. Era o gradiente, era o celular brasileiro. O que nós fizemos? Destruímos. Acabou o gradiente. Não tem gradiente coisa nenhuma. Aí é Samsung, não sei o quê. Aí vai ver, todo mundo tem o celular hoje. Claro, todo mundo tem o celular. Ele quer que você tenha hoje, não quer ter um. Sucesso se a gradiente estivesse disputando o mercado. Que o WhatsApp estivesse disputando o mercado chinês, com a empresa chinesa, estivesse disputando o mercado com a Espanha, aí seria um sucesso. Se eu tivesse um satélite construído, finalizado o satélite brasileiro, aí teria sido um sucesso. Veja como é importante essa imagem do núcleo estratégico, né? Para a gente entender o nosso país, né? Bom, pessoal, aí está o carro brasileiro, o carro elétrico. O carro elétrico brasileiro, naquela época. E foi embora. Na cabotagem, tudo. Bom, esse sistema, vou ter que acelerar um pouquinho aqui, pessoal, por tempo. Todo esse sistema de governança global, vou repetir, né? FMI, Banco Mundial, dólar, G7, OMC, não é isso? Todo o sistema ele começa a entrar em crise em 2008. Por quê? O que acontece em 2008? A crise de 2008. Então, essas estruturas, elas passam a não dar mais conta. Elas não dão mais conta. O FMI não dá conta desse problema, o Banco Mundial não dá conta, o G7 não dá conta da crise, por causa de a ascensão da China, né? E outros casos, né? Bom, vou passar aqui pelo tempo. E aí vem, vejam o do Ian Bremmer, que ele mostra exatamente isso que nós estamos discutindo aqui. Discutindo o quê? 2008, não é isso? Crise daquele sistema de governança global, né? E aí, do lado do G7, surge, agora sim surge o G20, né? Mas do G20, ó, aí eu pergunto, quem que manda? Quem manda no sistema mundial hoje? É o G20 ou é o G7? O que acha? Quem manda? O Brasil faz parte do G20. O G7 está lá, continua o G7. Quem que faz política pública mundial hoje? É o G7 ou o G20? O G20 não deu conta da crise, teve que seguir o G20. Vejam, senhor Ian Bremmer, Geopolítica da Pós-Modernidade. Ian Bremmer vai dizer o seguinte, não é nem o G7 nem o G20. O G7 não tem mais capacidade de planejar o futuro, e o G20 é heterogêneo demais para fazer política uníssona. Vejam o raciocínio do Ian Bremmer. Ele fala, nós estamos no mundo de exceção geopolítica, ele chama de G0. É um mundo onde você não tem nem G7 nem G20, é uma exceção geopolítica. Exceção geopolítica. É exatamente um pouco que a gente está vivenciando hoje, né, no cenário, né, geopolítico. E aqui, ó, observem bem, aqui é o presidente Obama, olha a rota da seda aqui, ó. Estão vendo aqui? Olha que a China chegando aqui na Europa, ó, né, praticamente dominando toda a expansão maquineriana. Aí o que o presidente Obama tentou fazer? O presidente Obama, ele criou essa aliança transatlântica, ó. O arquétipo geopolítico mais sofisticado até então criado. Quem quiser depois coloque no Google aí. É o TTIP. E criou do outro lado, para conter a China, ele criou a Transpacífica, que é a TTP.
Então, o presidente Obama fez aquela ideia do Spider-Man, vejam bem, ó. Ele fez aquela ideia de ir para o milênio para conter a expansão da China. Não sei se eu estou conseguindo passar a imagem maquinderiana. A imagem maquinderiana, e o americano veio com o Spider-Man para segurar e conter os chineses. Isso é o Obama. Aí a pergunta é, o que o presidente Trump fez com essas duas alianças? E por quê, né? O que o presidente Trump fez? Simplesmente jogou no lixo, né? Aí ele jogou no lixo por quê? Porque ele é doido? Não. Ele jogou no lixo por causa disso aqui, ó. Olha aqui a influência chinesa. Veja a influência de mercado chinês. Olha a expansão maquinderiana. Aí o que eles perceberam? Eles perceberam que aquelas cadeias globais, mundiais, que era o controle deles, grande parte estava na mão da China. E aí não tem mais globalização, não tem mais guerra comercial, guerra direta. Aí a gente consegue entender, principalmente na velha, a gente consegue entender rigorosamente que o presidente está fazendo o que é certo nos Estados Unidos, já tarifa. É tentando buscar a hegemonia americana. Né? Bom, pessoal, aqui a gente não tem tempo para falar dos cenários. Eu só queria agora mostrar aqui, ó, dois elementos importantes, que é o seguinte. Veja, se o presidente Trump vai conseguir vencer, se ele conseguir retomar aquele esquema, que esquema? Se é Fukuyama, se ele voltar a promover a abertura mundial do comércio, sem fazer guerra comercial, quem faz guerra comercial porque perdeu competitividade, né? Aí se ele voltar, se o G7, se o FMI, o Banco Mundial passarem a ser o mesmo poder que tinham, eles estão voltando não é isso? Se Europa, Estados Unidos e Japão, a trilha de Brzezinski, se eles continuarem, se eles recuperarem o controle das cadeias globais mundiais. Isso é um cenário possível. Difícil, mas é um cenário. E, principalmente, ó, se o dólar e o SWIFT estiverem no centro do sistema, se não perder a hegemonia. Do outro lado, ó, vou passar 5 minutos, 3 minutos. Do outro lado, veja, vai ser globalização ou vai ser guerra comercial? O que vai continuar? Não é isso? Vai ser FMI, Banco Mundial, ou vai ser o Banco dos BRICS, né? O arranjo dos bancos dos BRICS, a OMC, G20, Organização de Cooperação de Xangai, Guerra do Exército Lutano. Vai ser aquele capitalismo ou vai ser China, BRICS e Organização de Xangai? Vai ser controle ou divisão? Vai ser dólar ou vai ser Yuan CIPS? Então vejam que isso ninguém sabe, né, pessoal? O dólar vai ser hegemônico por muitos anos, mas a gente está entendendo o jogo geopolítico. Estamos entendendo o jogo geopolítico. Bom, com isso, eu queria passar para o nosso país para mostrar isso aqui, ó. Mas a gente tem que fazer o quê? Nós temos que aumentar nossos núcleos estratégicos. Então, como o professor Jacinto estava falando, o imperativo categórico da geopolítica brasileira é estar entre as 5 maiores potências do mundo, pessoal. Esse é o imperativo categórico da geopolítica brasileira. Alguém pode falar assim, pô, mas isso é eufemismo. Se a gente pegar aqui, ó, território, população, coesão linguística, coesão religiosa, Ray Klein matematizou isso. Ele botou isso numa fórmula matemática. Na fórmula do Ray Klein, aqui todas as previsões. Ó. Na fórmula do Ray Klein, período perceptível, observe. Ele próprio, quando ele fez, ele colocou naquela sequência ali, ó, Estados Unidos, União Soviética, China e Brasil. Lá na década de 70. A China hoje é o que é, e o Brasil continua um país atrasado do sul global. Aí a pergunta é, por que isso aconteceu? Simples assim, núcleos estratégicos. Desconstruímos nossos núcleos estratégicos. Desconstruímos nossas grandes empresas multinacionais que tínhamos. Simples assim. Né?
E por isso que a gente defende aqui a ideia de que nós temos os 4 grandes arquétipos da geopolítica brasileira. O Brasil é uma superpotência energética, uma superpotência alimentar, uma superpotência ambiental e a política. Mas para isso ele tem que fortalecer seus núcleos de estratégia. Com isso, eu quero encerrar com essa imagem, mostrando o seguinte: a grande estratégia, ela não tem que se alinhar com os Estados Unidos, tá bem? Mas ela também não tem que se alinhar com a Europa. Como ela também não tem que se alinhar com a China. Ela tem que ser independente. Ela tem que ir aos Estados Unidos quando tiver vantagem. Ela tem que ir à Europa quando tiver vantagem. Ela tem que ir à China quando tiver vantagem. E como é que o estrategista brasileiro tem que aferir isso? Como é que ele vai saber? Ora ele tem que ir para os Estados Unidos, ora ele tem que ir para a China, ora ele tem que ir para a Europa. Ele tem que pensar em quê? Em aumentar seus núcleos estratégicos. Quem vai investir mais no país, quem vai criar núcleos estratégicos, quem vai fazer o satélite conjunto, quem vai fazer o referenciamento conjunto, e aqui que eu vou me alinhar. Eu vou criar núcleos estratégicos brasileiros, próprios ou multinacionais, mas desenvolvendo o nosso poder competitivo, né? Então, com essa imagem aqui, eu encerro. Aí eu vou imensamente a atenção. Muito obrigado. Professor Sandoval, devido ao tempo, temos apenas um debatedor inscrito. Estagiário Bruno Vinícius. Professor, a minha pergunta ela vai em questão da geopolítica atual. Né? Vou pegar o conteúdo de RI. O mundo atualmente passa por uma geopolítica muito complicada, cheio de choques externos. Cada hora acontece uma coisa imprevisível. E às vezes eu tenho medo que o Brasil, dentro das suas limitações, não consiga responder totalmente ao que anda acontecendo. A gente vê, por exemplo, a ordem mundial do pós-Guerra Fria neoliberal trincando, e a Ucrânia é uma prova disso. E a Europa entrou numa aventura com a Rússia esperando que ia ter um sucesso igual ao método do Boris Yeltsin, e a Rússia fez justamente o que você falou da questão das empresas, entre outros assuntos, se fortaleceu, e a gente começa a ver jogadas perigosas. A Europa faz isso, a França patrocina, a Rússia vai lá no Sahel africano, e começa uma série de revoluções através de Wagner Group, que começa a derrubar governos, afetando o fornecimento de urânio para a França. E os Estados Unidos com essa política mais agressiva. Então, minha pergunta fica, o entorno estratégico brasileiro, a gente tem que repensar a nossa estratégia, como a gente tem que fazer, correr atrás desse gap de atraso que a gente tem, porque a gente vê os Estados Unidos, mesmo como foi dito aqui na palestra anterior, essa cooperação, essa atitude agressiva, e na África, que também faz parte do nosso entorno estratégico, essa entrada da Rússia e da China, que a Rússia praticamente se tornou um parceiro amado pelos africanos por conta da derrubada de governos que tinham submissão à Europa. Então, a pergunta fica, a gente tem que reforçar isso, a gente tem que repensar o Brasil, a nossa estratégia, e a questão que eu vou deixar aqui por último é a Vibraz, uma empresa tão interessante, tão necessária para o Brasil, estratégica, está passando pelos problemas atuais que podem nos causar problemas futuros. Minha pergunta é assim. Muito importante a sua pergunta, e agradeço imensamente a sua pergunta, mas é pena que eu não venho aqui, né, mas assim, para responder a sua pergunta, você trouxe um ponto fundamental, pessoal, é a integração sul-americana. Aqui nessa transparência, tem eu vou sugerir quem tiver, coloque aí no Google, Estratégia da Tríplice Tríade. Foi um artigo que eu escrevi aqui para a nossa escola, nos 75 anos da escola. A grande estratégia da Tríplice Tríade. E essa grande estratégia da Tríplice Tríade talvez responda ao seu questionamento. Que é exatamente, o Brasil ele tem 3 grandes tríades. A primeira tríade dele é a tríade sul-americana. O Brasil tem que fortalecer o seu entorno estratégico para ganhar musculatura geopolítica para ir buscar o jogo geopolítico com os Estados Unidos, Europa e China. Então, a primeira tríade é a tríade da América do Sul. Afro-Amazônico, Cone Sul e a Frente Andina. Isso já é nosso geopolítico. Beira-Mar, Travassos. Travassos é a palavra de interligação das bacias, Amazônia e Platina e a Travassos é a palavra isso. A segunda tríade é a tríade atlântica. É a Amazônia Azul. Veja o potencial da Amazônia Azul que nós temos, pessoal.
é a Amazônia Azul, é a proteção do Brasil para a África Ocidental, os países de língua portuguesa, totalmente sistematizado. E a Antártica chegando no ar. É a segunda tríade. E a terceira tríade que eu mostrei aqui, que é o relacionamento do Brasil com Estados Unidos, sem alinhamento nenhum, né? Estados Unidos, Europa e China. Com isso, você olha a grande estratégia, você tem capacidade de criar núcleos estratégicos multinacionais, de criar. Nós temos que criar um núcleo estratégico na Amazônia, pessoal, que cria a biodiversidade na Amazônia. Que chega lá, cria. É um fardo, e é uma fardo, nem que seja multinacional, mas essas empresas, elas dão bilhões e bilhões de dólares com os fardos. O veneno de Araraca fez o captopril. Quanto é que o captopril não ganha no mundo todo? E é o veneno de Araraca. Imagine a biodiversidade da Amazônia, as terras áridas que nós temos na Amazônia, as terras áridas que nós temos no país. Se eu não fizer uma grande estratégia, isso terra vai sair do que tem que sair. Se eu não criar núcleo estratégico, vai sair tudo. E só respondendo a sua pergunta, pelo tempo também, tudo veio, e eu começo a entender tudo isso, isso veio daquela perda da hegemonia dos Estados Unidos, lá, quando ele fez a estratégia do Obama, disse, esse negócio de globalização já não dá para mim, eu estou perdendo, quem está ganhando com isso é TikTok, quem está ganhando com isso é POD, quem está ganhando no mercado internacional são as chinesas, eu estou perdendo competitividade internacional, acabou, guerra jurídica, tarifa, simples assim. Não quero saber de Europa, a Europa já está dominada pela China também. Então, veja, esse é o Trump, e é um Trump sofisticado, pessoal. Eu não posso ficar falando do Trump como se ele fosse... Ele está fazendo o jogo geopolítico correto dos Estados Unidos, na minha visão, para ganhar a musculatura geopolítica de volta. Ele quer resgatar aquele poder que nós tivemos lá na década de 80. Ele quer dominar o mundo com as potências europeias sob o controle dele. É isso. Então, todo esse mundo, Ucrânia, envolve exatamente a disputa Estados Unidos e China, principalmente. Ninguém ameaça os Estados Unidos, a Rússia não ameaça os Estados Unidos, maquiavellianamente falando. Quem ameaça os Estados Unidos é a China. Paquida já dizia, para ganhar a ilha mundial, você precisa de um aliado. É o que o chinês está fazendo com a Rússia. Está usando a Maquinda, se aliando com a Rússia para ganhar a ilha mundial e conquistar o crescente superior. Obrigado pela sua pergunta. Agora, a aula virtual, estagiário Francisco Maciel de Andrade. Ele pergunta, professor, o que o Brasil precisa fazer para equilibrar suas relações com os Estados Unidos e a China, dois grandes gigantes econômicos e políticos, para aproveitar oportunidades comerciais e investimentos sem comprometer a sua soberania. E eu só queria perguntar para você encerrar o seguinte: qual a esperança que você tem de algum núcleo brasileiro para nós? Aí, perguntando isso. Eu preciso dessa esperança. A sua esperança na minha opinião, a sua esperança de qual o núcleo brasileiro, eu diria que é a resposta para a pergunta dele. A resposta para a pergunta que foi muito importante é como é que eu vou escolher fazer que nem, pessoal, nós temos que fazer que nem Getúlio Vargas fez na Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas ficou numa política de não alinhamento entre Estados Unidos e Alemanha. Então ele chegava lá para os Estados Unidos e olha só, a Alemanha está me oferecendo isso. Aí, depois ele ficava para o alemão, os Estados Unidos estão me oferecendo isso. Aí ele ficava no jogo. Lá e cá, sem alinhamento nenhum. Ameaçavam. Tanto é que a sociedade estava dividida como está hoje. Grande parte é dos Estados Unidos e outra grande parte é da China. Era a mesma coisa na Getúlio Vargas. Grande parte, principalmente os jovens todos, aquilo tudo, da Alemanha, e a outra parte dos Estados Unidos. Era a mesma coisa. Mesma coisa que ele está vivenciando hoje. Parte da sociedade toda do lado dos Estados Unidos e outra parte toda do chinês. Ou seja, a minha resposta: você não tem que ir do lado nem do outro, tem que fazer com o Getúlio Vargas. Foi lá e tem que pensar: quem vai mais criar novo satélite? China, vamos fazer o satélite juntos? Vamos fazer o satélite juntos. Estados Unidos, vamos fazer Alcântara no centro de lançamento binacional? Ok, vamos fazer. Então, é criar núcleos brasileiros, e a sua pergunta já é a resposta para uma pergunta muito importante. Nós temos que ter a capacidade de, dessas alianças, criar núcleos brasileiros. Nem que sejam ligados à China, nem que sejam ligados aos Estados Unidos, eles investindo aqui. Não tem nenhum problema. Investimento estrangeiro não tem nenhum problema.
Mas eu vou estar participando com ele. Nós vamos estar participando vai ser um núcleo chino-brasileiro, vai ser um núcleo americano-brasileiro, em Alcântara, não é isso? Vai ser a questão satélite, mas eu estou criando um núcleo brasileiro. Então, um mero mercado consumidor. E aí nós vamos ser sempre um país atrasado do global. Então, obrigado pela pergunta. Você pode responder. Eu vocês que eu acabei falando alguma coisa, mas a gente tem por hábito não perguntar, mas eu não ia dormir sem conseguir essa resposta. O professor Sandoval, que a gente sempre deixa para vocês, mas eu achei importante. Obrigado, Sandoval. Muito obrigado. Professor doutor comandante Sandoval, como o senhor bem sabe, a tradição de transporte é de agradecimento em nome do senhor comandante, em nome da turma P7 2025. E para tal, convido o discente Vitor Sampaio para fazer os agradecimentos e a entrega do certificado. Boa tarde a todos. Em nome do comandante da Escola Superior de Guerra, General de Divisão Alexandre Oliveira Cantanhete, em nome da turma PCL de 2025, agradeço ao conferencista, professor, doutor e capitão de Mar e Guerra, Guilherme Sandoval Góes, que ministrou a conferência Geopolítica Global. Falo em nome de todos aqui presentes, seja por via presencial ou online, que é um privilégio imensurável poder ter esse momento de troca sobre possibilidades de futuro para o mundo e principalmente para a nossa nação. Com uma das quais julgo ser uma das mentes mais brilhantes do país. Muito obrigado. Obrigado.